O Cruzeiro conquistou uma boa vantagem, né, com a vitória lá na Arena, 2-0, agora traz a decisão para o Mineirão, 61 mil torcedores, só o torcedor do Cruzeiro. O que vocês acham que vai ser o fator primordial aí para o Cruzeiro continuar, manter essa vantagem, né, e buscar essa vaga aí na semifinal da Copa do Brasil? Começa por você, Valúcido. Cara, acho que, primeiro, o Cruzeiro, com o Leonardo Jardim, tem uma facilidade, né, de entender que o que foi construído lá, se fossem outros tipos de técnicos, né, a gente sabe que o Cruzeiro ia entrar com o ônibus estacionado. Não, o Cruzeiro vai entrar para jogar o jogo. Claro que, dependendo da maneira que se desenrolar a partida, você vai pensar nessa vantagem aí, às vezes faltando 10 minutos, 15, dependendo do quadro que estiver também na partida, né? Mas eu espero muita intensidade, um Cruzeiro muito concentrado. Acho que a gente vai ter aquela trocação que tivemos no jogo da Arena, de pelo menos 20, 25. Por quê? Bom, primeiro, pelo jeito do Cruzeiro jogar em qualquer lugar, ou tentar jogar em qualquer lugar, né? Mas especialmente no Mineirão. E do lado do adversário, o sapo pula, não é porque é bonito, né? Por conta da necessidade. O adversário já entra com 0-2, né? Em seu desfavor ali. Então, é claro, tem 90 minutos, não acho que vá se atirar de qualquer forma, mas a necessidade também acaba que deve empurrar o adversário, que fez um bom primeiro tempo. A gente tem que lembrar um pouco, né, como que foi o primeiro tempo no jogo lá da Arena. Eu acho que o adversário, o Atlético Mineiro, foi levemente melhor do que o Cruzeiro. Não teve o amasso, né, que alguns discursaram, né, a respeito, mas foi levemente melhor do que o Cruzeiro. Acho que a coisa vira mesmo quando a gente faz o primeiro gol ali aos 6 minutos e vira de imediato quando a gente faz o gol aos 19. Então, eu acho que a concentração, sabe? O nível de concentração máximo nesse jogo. Espero que a gente consiga realizar melhores gestos técnicos, porque apesar da vitória de 2-0, eu acho que foi um jogo muito bom do Cruzeiro. Eu já vi o Cruzeiro fazer mais jogos ótimos, excelentes. Não estou dizendo que o Cruzeiro jogou mal. Eu acho que foi um jogo muito bom, mas tecnicamente nós tivemos algumas circunstâncias ali que se fossem as atuações do Cruzeiro Prime, talvez a gente estivesse falando de um jogo 3-0, 4-0. Então, é isso também que me anima, né? O Cruzeiro tem uma possibilidade de fazer um jogo melhor ainda do que fez diante do seu adversário, mas para isso é fundamental ter a concentração, saber o momento, né, de acelerar esse jogo, saber o momento de ficar um pouco mais com essa bola, porque também existem, repito, situações que ao longo da partida pode ser que o Jardim e os jogadores precisem de aumentar e diminuir. Acho que o Cruzeiro chega com a maturidade necessária também para conseguir avançar adiante na Copa do Brasil. Eu vou pegar gancho nessa que o Valu falou, porque para mim a palavra-chave disso aí é concentração, né? Não tem como não entrar nesse jogo concentrado. Se puder esquecer que existiu um primeiro jogo que tem 2-0 e entender que é um jogo em que você precisa estar o tempo inteiro ali extremamente focado, extremamente concentrado, até porque tem esse ponto, né, de não saber o que vem pela frente. Não deve ser o mesmo time, pelo menos não em desenho tático, não vai ser o mesmo time que vai enfrentar em postura, em jogadas. Então, o Cruzeiro tem que estar concentrado para entender o jogo que vai acontecer. E aí, obviamente, o Leonardo Jardim tem uma forma de trabalhar que eu acho que é muito boa para essa situação, que é ter essa intensidade, que é brigar, que é duelar, e duelar bem, né? Tentar ganhar esses duelos, principalmente segunda bola. Eu acho que isso para o Cruzeiro é fundamental. A tendência é que o Cruzeiro tem espaço, e o Cruzeiro com espaço, de fato, é um time que é muito mais letal, é um time que sabe utilizar espaço para poder chegar ao ataque. Então, eu acho que o segredo está aí, é entrar extremamente concentrado, você entender ali o que vai... porque esse entendimento ele vai ter que vir com a bola rolando, né? Não tem como você pegar antes, porque o antes não existe. Então, cara, vai ser ali entender o que está acontecendo no jogo, se concentrar, conversar, ajustar dentro do campo que tiver que ajustar,
para o Cruzeiro ir para cima, se necessário for, se a partida estiver pedindo isso, obviamente, e conseguir ampliar. Eu acho que se o Cruzeiro consegue, de alguma forma, fazer 1-0, sair na frente, marcar um gol, cara, com certeza aí sim o time vai conseguir ter uma tranquilidade melhor para fazer uma cadência de jogo, para poder tratar o jogo com mais cuidado ali. Eu acho que a gente precisa de entender que concentração para esse jogo específico é a palavra fundamental. Resumindo aí, né, o que disse o Valúcido e o Popó, a chave do negócio está no psicológico, no controle psicológico e na solidez defensiva, né? A gente até fica preocupado aí com a questão do Fabrício, porque o Cruzeiro vai até não cometer erros defensivos ali e jogar com a tranquilidade que o placar lhe proporciona, né? Mas sem, em momento nenhum, perder a concentração, e muito na questão física também, né? Tirando aí os jogadores que estavam servindo a seleção, que estão ainda, né, no caso do Fabrício, todo mundo muito bem fisicamente. Acho que vai ser um jogo muito físico, muito disputado também. O Valu falou da trocação, né? Isso envolve muito essa questão física também. A gente sabe que o Cruzeiro fisicamente vem muito bem. Então, por esses fatores aí, muito confiante na partida de quinta-feira. Vocês já falaram tudo. Tá concentrado, tranquilinho. Cabeça no lugar. Eu não acho, Popó, que tem que entrar esquecendo o resultado 2-0, não. O importante é a conquista, porque você vai ter um adversário que precisa tirar esses 2-0 aí, e isso aí vai... É muito bom, né? Porque o Jardim tem uma forma de atuar que, quando o time dá espaço, ele costuma brocar, né? O time do Jardim. Acho que o mais importante é a cabeça no lugar. Sem muito alarde. É mais um jogo, vamos que vamos. Eu também tô com gente, essa de, sabe, construir o resultado, 2-0, mas é como o Popó também falou, a gente não tem nada, é difícil pro time, sabe, porque geralmente, quando a gente vai jogar um adversário, a gente estuda tudo dos caras, e agora meio que a gente tá cegas mesmo, a gente não sabe, cara, então essa leitura vai ter que ocorrer dentro de campo mesmo, entendeu? E, sabe, mas a gente tem que entrar concentrado, do jeito que a gente joga sempre, e focar nos duelos, principalmente no começo, entendeu? Ganhar os duelos, isso é o principal, sabe? Para você tentar entender o jogo primeiro, como é que eles vão vir. Ele não sabe se é 3 zagueiros, porque a gente já tem várias possibilidades aí dos caras, como o São Paulo também trabalhou em alguns times. Tem time que ele joga 3 zagueiros, tem time que ele joga 4-3-3, enfim. E a gente tá nessa, mas a gente tem que focar ali, cara, principalmente na parte defensiva, como o Rafa falou também. A gente tá com o resultado, também não tem que se expor de uma maneira doida, pressionando demais. Eu acho que uma linha muito alta, desnecessário, porque aí você acaba obrigando o adversário a dar um chutão e, de repente, se o chutão ou tipo, pular uma linha a mais, sabe? E de repente achar um cara mais solto no meio de campo. Mas tem que entender o jogo. Esse jogo, principalmente, geralmente a gente já estuda, já tenta entender o jogo. Quando já vê algumas coisas do adversário, nesse a gente vai ter que ter maior cuidado ainda, sabe? Nessa parte. Concordo, mas também... Ponto que eu acho interessante, só para ir nessa aí, é que a gente fala assim, o Cruzeiro não sabe exatamente o que esperar, né, do time do Sampaoli, e a gente não sabe mesmo, porque é um novo trabalho. Mas o Sampaoli também não sabe muito o que esperar do Cruzeiro, primeiramente porque eu não imagino que ele estava acompanhando da forma mais atenta possível o futebol brasileiro, por mais que ele soubesse que era um mercado que ele teria mais aderência que o próprio mercado argentino, né? Nós, brasileiros, valorizamos mais o Sampaoli do que ele é valorizado na Argentina, até pelo péssimo trabalho que ele fez na Copa do Mundo de 18, né? Que a Argentina não conseguiu fazer lá uma campanha legal, né? Nós brasileiros valorizamos tudo a mais que o nosso aqui, né? Que os caras dos outros, né? Os portugueses também, tudo. E tipo assim, quando a gente olha, por exemplo, para esse time base do Atlético, né? O Sampaoli teve uma passagem pelo Atlético, é verdade, mas assim, o Everson, goleiro, trabalhou com ele. Dos defensores ali, eu acho que só o Júnior Alonso e o Arana, né? Trabalharam com ele na primeira passagem. No meio-campo, você olha ali, cara, eu acho que a maioria não trabalhou com ele, né? Alan Franco. E no ataque, o Hulk, né? Basicamente. Não chega a trabalhar. Não chega a trabalhar. Não? Ah, perfeito. Não, o Hulk ainda tem a tal da entrevista que o Hulk fala que o São Paulo falou que não ia jogar.
Verdade. Então, assim, quando a gente olha, não é que o Sampaoli entende super, assim, as peças que ele tem e o que ele vai enfrentar. O Leonardo Jardim tem um conhecimento muito maior nesse sentido. Quais são os jogadores do Atlético, inclusive, todo mundo sabe alguns parâmetros de jogo do Sampaoli. A questão da pressão rápida, pressão pós-perda, é um trabalho diferente do Cuca, por exemplo, que era o antigo treinador que trabalhava muito com marcação individual. Então o Cruzeiro sabe que a postura do Atlético vai ser diferente do que foi no jogo da Arena MRV, mas eu não acho que o Cruzeiro vai entrar nem numa postura vamos fazer gol aqui nos primeiros 15 minutos, rock and roll, e também não acho que o Cruzeiro vai entrar, vamos ficar na reta. Não. Acho que, como o Valu falou bem no início, o Cruzeiro vai entrar para jogar o jogo de forma equilibrada, tentando atacar, não pode ficar na defesa, e aí, independente de qual for a escalação, gente, tá? Se fulano não puder jogar, o Cruzeiro tem que jogar para ganhar. É o Cruzeiro no Mineirão com 61 mil torcedores. Não importa se é o time... estamos ganhando 2-0. Que estamos ganhando 2-0. Justamente, é isso. Caramujo está sendo perfeito. Daqui a pouco dá 0-0 lá, a torcida fica vaiando. Pô, estamos classificando, pô. Não, de jeito nenhum. Aí eu acho que o torcedor tem essa inteligência também de entender, né? Aí o torcedor, pagou caro no ingresso, né, torcedor? Qual você tá falando aí, de ganhar 1-0, tem que ganhar. Calma, jogar junto o jogo, meu irmão. Entendeu? Até porque, né, pessoal? Coitado, o Caramujo não conseguiu terminar. Lógico que seria o melhor dos mundos, né, Caramujo? E o sapo, Caramujo? Caramujo, só para você poder complementar, o sapo vai ter que pular desesperadamente, né? O Valu falou do sapo pular, o sapo vai pular de maneira desesperada. Então, assim, a tendência é que tem espaço, e a gente já viu como que esse time do Jardim rende muito bem com espaço. A situação inversa é que traz uma certa dificuldade para esse time, muitas vezes, de quebrar linha, de abrir defesa fechada, que a tendência é ser exatamente o contrário. Né? Eu acho, sabe o que eu acho que está acontecendo muito assim? Uma empolgação, né? Isso acontece. A gente sabe como é que funciona o negócio, como é que é. Mas você está surpreso. Logo você. Pois é, como é que 3 anos. O amigo do Popó fala, o Money 3 meses lá, ele fala a aldeia, né? Ela tá empolvorosa, tá naquela empolgação, que chegou treinador novo e tal. Mas, gente, não é nenhum mágico. O futebol é igual brinca. Você tem que. Crendice, esses negócios não cabem mais no futebol, não. O que vale é futebol, é trabalho, né? Então, assim, é espaço de tempo curto. Mas essa parte aí também faz parte, né? O oba-oba, aquele negócio, nossa, chegou o pica das galáxias, né? O homem que tira leite de pedra. Nunca aconteceu de chegar nessa situação em nenhum time no Brasil, depois de agosto, com janela fechada, sem tempo para trabalhar. É algo novo, apesar de ser um personagem repetido, né, como disse o Caramujo, mas a questão é diferente. Estou vendo, é importante o torcedor do Cruzeiro não embarcar em um determinado isso de que, esse time, eu vi essa hoje, passou pela minha timeline, aliás, foi dia de bloquear várias pessoas no Instagram e no Twitter, eu fico muito satisfeito com esse exercício. Cruzeirenses, não embarquem no discurso de, tem gente vendendo o discurso que as partidas que o Cruzeiro perdeu porque teve mais posse de bola do que o adversário. Não. O Cruzeiro teve mais posse do que o Grêmio, 4-1, mais posse do que o Juventude, 4-0, mais posse do que o Fortaleza, 2-0, mais posse do que o Sport, 4-0. A questão, nós cruzeirenses e vocês que acompanham o trabalho de todos nós aqui, seja na Samuca TV, no Deus Me Dibre, enfim, no 6-1, sabe que existiram outras circunstâncias. Porque hoje eu ouvi um absurdo assim que vamos deixar a bola com o Cruzeiro, que mesmo eles com a vantagem de 2-0, eles vão se complicar, sabe? Assim, cara, sabe? Mas eu sei, é um surrealismo nível Salvador Dalí, sabe? Mas é só para você, cruzeirense, eu tô bancando chato aqui, mais uma vez, para você, cruzeirense, se lembrar do que você já viu o seu time fazer, ponto. Concordo com o Valu, tá tendo, sabe, sinceramente, no seu César, a impressão parece que o Cruzeiro perdeu o jogo de 2-0, tá vindo para uma partida desesperada, sabe? Calma, né? Calma. Nós estamos falando de um treinador, o Léo Jardim, que tem controle total dessa equipe, né? Um cara que em pouco tempo fez o time jogar muita bola,
com objetividade, com transições rápidas, o cara recuperou o atleta. Então, assim, sinceramente, só no, igual o Valu falou, só não entrando nessa pilhazinha, essa pilha fraca dessa turma aí. Tem gente que entra, claro, eu entendo, mas suave, tá suave, deixa. O desespero não é isso. Muito mais 3 pontos, vitória, do que essa porra de posse. Jogou bem pra caramba. Pô, palhaçada. Sabe que realmente interferiu foi a gente aproveitar as chances, né? Nos jogos que o Cruzeiro teve mais eficácia ali na hora de concluir, a gente foi bem. E nas derrotas, especialmente aquelas mais incômodas para Ceará e Santos, né? Foram jogos em que a gente abriu o placar, a gente teve um 2-0 na mão, a gente até fez, né? Um segundo gol nessas partidas, mas a arbitragem de forma um pouquinho controversa tirou os gols. Mas assim, é isso, é aproveitar as chances, né? Teve oportunidade, acaba com os caras, sabe? Acaba com os caras, não dá margem, não. O que eu tenho percebido aí de todos no Cruzeiro, né? Foi assim no primeiro jogo e vai ser assim no segundo. O duelo só termina após os 180 minutos, né? Não é falando, não é tentando criar nenhuma atmosfera. Então, vejo um time muito concentrado, todo mundo bastante focado, né? Tanto que tentaram criar uma pilha lá no primeiro jogo lá e os caras do Cruzeiro ficaram discutindo sozinhos, né? Porque o Cruzeiro está muito focado, muito concentrado e sabe que tem uma boa vantagem, mas que tem mais 90 minutos, né? Então, é isso que eu tenho percebido aí dessa preparação do Cruzeiro. É claro que agora vai ter esse mistério aí do Leonardo Jardim, né? Mas o Cruzeiro está trabalhando muito porque sabe que é um duelo importante e que uma classificação você só passaria, né, a pensar em Copa do Brasil lá no final do ano, depois de terminar o Campeonato Brasileiro, né? Então, seria um cenário perfeito aí e o Cruzeiro vai batalhar para isso, né? Não é ficar acomodado com um 2-0, mas também não deixa de ser uma grande vantagem para você trabalhar o jogo de uma maneira bem inteligente, né? E eu acho que é importante e talvez até ter ali a mudança de técnico e tudo deixou o torcedor mais consciente ainda de que ir para o Mineirão fazer o Cruzeiro se classificar, né? E não ir para o Mineirão pensando em não, vai ser jogo tranquilo, já venceu lá na casa dos caras. Acho que o torcedor do Cruzeiro ele terá um papel fundamental. Isso aí que o Fabrício falou. 0-0 é classificação para o Cruzeiro. Então, não tem que transferir nenhum tipo de pressão além para o campo, né? E a gente sabe que isso interfere, né? Então, torcedor ali do início ao fim terá um papel primordial aí para o Cruzeiro buscar essa vaga, né?